Agora, se o avião decolando, é a transição. O que seria a transição? É o elo de ligação entre a introdução com o corpo do sermão. É uma ordenação de pensamentos de forma lógica e sistematizada e não deve prometer mais do que se pode dar. Entenda isso que eu vou colocar para você. Uma transição é nela onde você vai, por exemplo, trabalhar a sua exegese. E eu vou explicar agora o que é uma exegese. Onde você vai expor o contexto do texto, onde você vai falar sobre a realidade, para quem aquele autor escreveu, qual era a intenção quando ele escreveu aquilo, entendeu? Qual é a intenção de Paulo quando escreveu 2 Timóteo, a Timóteo, né? Quando escreveu sua carta a Timóteo, a sua segunda carta, o que Paulo tinha na cabeça, o que ele estava fazendo? Que tipo de carta é aquela? Qual foi a finalidade? Quando Paulo escreveu aquela carta, onde ele estava? Como ele estava? O que tinha acontecido com ele? Entende? Quando você vai falar de um texto, você precisa entender tudo o máximo possível que é referente àquele texto que ele está envolvido. Porque senão você corre o risco de cair na velha frase, que talvez muitos aqui que estão me ouvindo conhecem. Todo texto sem contexto vira pretexto para heresias. Tem muita gente falando besteira, porque pega um texto isolado e cria toda uma argumentação, sem saber quem disse, por que disse, para quem disse, qual a finalidade e qual a aplicação prática. A exegese vai nos ajudar a entender essas coisas. É na transição que você prepara o coração do ouvinte para as aplicações práticas das divisões. Na transição, você explica todo o conceito que você vai abordar dentro do texto. Qual é o conceito? Quais são as palavras-chaves que aquele texto apresenta, o que a sua pregação vai apresentar? Tipo, como eu falei aqui sobre o nome escrito no livro da vida, né? O que é o livro da vida? A que se refere? Tem quantos? É um só? Quem escreveu? Está com quem? Entende? São essas perguntas. Eu vou escrevendo isso, gente. Eu escrevo tudo. Todas essas informações têm que ser colocadas e depois organizadas. Tudo isso que vocês conseguem tem que ser colocado. E aí, enfim, você vai fazer sua exegese. Gente, tira print, por favor, quem está no celular. Tira print dessa imagem, porque ela é muito importante. Alguns passos, né, para uma boa exegese. Claro, gente, eu não estou aqui ensinando vocês a exegese como ela deve ser, totalmente. Estudar a exegese é igual estudar homilética. Eu estou pegando um pouco aqui, um ponto da exegese, trazendo para vocês que vai ser suficiente para esses 2 dias. Estudar a exegese mais a fundo é outro nível. Vamos lá. Escolha um texto, de preferência com um tempo suficiente de antecedência para o sermão. Não se limite aos mais comuns. Então tudo começa com essa escolha do texto. Então você precisa ter tempo. Não adianta. Bons sermões tem que ter tempo. Pega a metáfora. Preparar um sermão, a mesma coisa de preparar comida para servir as pessoas. Quanto mais a comida for chique, né? Quanto mais a comida for cheia de elementos, né, culinários, você precisa de mais tempo para cozinhar. Quanto mais pessoas, né, vai comer aquela comida, mais tempo ainda de preparo. Então, a exegese, ela precisa ser bem feita. É claro que se você pregar para uma pessoa e vai pregar para 300 mil, a qualidade, o amor, a dedicação tem que ser o mesmo. Eu, como sempre preguei para públicos pequenos, né, principalmente no começo da minha jornada cristã, eu nunca
falei assim, só tem 10 pessoas, só tem fulano. Não, o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma forma que eu prego se eu prego para 100, 200, eu prego para uma pessoa. Né? Então tem que ter isso no coração. Leia o texto em voz alta. Tá? Estou preparando o sermão. Não, leia o texto em voz alta. Leia, se preciso for, várias vezes. Compare versões diferentes da Bíblia. NVI, linguagem de hoje, fiel, corrigida. Várias versões. O que é esse texto? Como está sendo trabalhado nessas versões? Gente, escreva o texto se for necessário. Mas é bom escrever com as suas palavras. Não é distorcer as palavras não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas de uma maneira que você entenda, ok? De uma maneira que você compreenda. Tem uma Bíblia que eu não recomendo ela no aspecto de ser a Bíblia padrão sua, aquela Bíblia principal de estudos. Mas ela é muito boa para nos ajudar a esclarecer alguns termos, mesmo que alguns eu acho que exageram demais, que a Bíblia é a mensagem, uma versão a mensagem, ela exagera muito, uma versão, quem lê, fala, meu Deus do céu, isso é realmente o que o texto está dizendo, mas ela, para iniciante, ela vai ajudar muito no contextualizar de como você aprender a escrever o texto com as suas palavras. Lembra bem o respeito à idoneidade do texto original. Observe os capítulos anteriores e posteriores, bem como outros livros relacionados. Por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem muito texto, muito assunto tratado num livro desse que está no outro. Então você, além de ter várias Bíblias, vê o que o texto, tipo, por exemplo, os cegos de Jericó. Tem um dos sinópticos que trata o cego de Jericó. Em Lucas, eu acho que é Mateus que fala o cego, em Lucas fala os cegos. Há essa mudança. E ele fala do mesmo assunto. Né? Então, o livro de crônicas e os livros de crônicas e os livros de reis falam do mesmo contexto histórico, falam dos mesmos assuntos, mas de maneira diferente. Existe ali um complemento de informações no livro de crônicas que os livros de reis não têm. Então, observam isso. Qual é a linguagem utilizada no texto? O texto que eu vou pregar é uma história? É a história de Ruth? É a história de Esther? É um milagre? É um milagre de quem? É um ensino? É um sermão do monte? É uma epístola do apóstolo Paulo? É uma parábola? Que parábola é essa? O que Jesus queria dizer com isso? É uma parábola do Antigo Testamento? O que Isaías quis dizer? É uma profecia? Qual é a linguagem? O que o texto está dizendo? Pesquisa o significado exato das palavras-chave, gente. Original. O que tal palavra significa no grego? O que essa palavra significa no hebraico? Que palavra é essa que pode ser percebida no latim? O que o latim diz? Né? Porque a gente sabe que por mais que os originais é grego e o hebraico, mas no nosso comum, aqui no Brasil, nós temos muitas palavras latinizadas. E às vezes uma palavra pode trazer um significado interessante para um momento do sermão. Pesquise o contexto, época, país, costume, tradição. Tenta enxergar o texto, gente, com a mente de quem estava na época. Imagine você lá. Imagine você vendo o deserto lá junto com Moisés. Quando você estiver lendo lá a travessia do Mar Vermelho, se imagine andando no meio das águas lá. Tenta contextualizar o máximo. Pergunte sempre onde, quem, o que e o porquê. Onde foi escrito? Quem escreveu? O que escreveu? E por que escreveu? O que eu estou acabando de falar para vocês é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Se vocês não tiverem essas informações claras, vocês podem fazer como a gente tem visto muito. Por exemplo, quem já não viu a história do pastor que diz que leu na Bíblia e o Senhor falou para ele casar, ter filho com uma membro lá, que era mulher de um membro.
Quem já ouviu da história do pastor que ensinava na sua igreja que podia pegar em serpente? E ele pegava a serpente, levava a cobra para o púlpito, até ele foi morto por uma picada de cobra. Isso acontece. Textos fora de contextos vira pretexto. Vamos lá. Então, praticando. Agora, praticando. 3 minutinhos aí para vocês. Por que eu falo 3? Deixa eu ver se eu dou 3 minutos. Procure na Bíblia vários textos. Aliás, vocês vão trazer isso para amanhã. Tá lá no... Já mandei para vocês um e-mail. Apenas para lembrar aqui. Procure na Bíblia vários textos para as seguintes situações: crises nos lares e qualidades de um lar cristão. Qual texto que você vai encontrar na Bíblia que vai falar de um lar que teve crise? Vem na sua cabeça algum lar que teve crise? Ou um lar que você viu qualidades nesse lar? Qual texto? Narra aí, escreve aí. Se quiser mandar aí, se você já sabe, manda aí no comentário. Eu nem estou olhando no comentário. Manda aí no comentário. Depois, frustrações e desesperança. Textos que falam de frustrações e desesperança. Textos que falam da Santa Ceia. Ou textos que falam de perdão. Então, é importante ter isso. Ter essa mecânica, sabe? Ter essa forma de você compreender e achar os textos. Agora, uma dica preciosíssima. Anote. Consiga uma concordância temática. Escreva aí, livro ou um recurso. Concordância temática. É óbvio, gente, que eu estou falando concordância temática na minha época de estudo. Porque hoje o celular é uma concordância temática, né? Hoje a pessoa vai lá e pesquisa lá na Bíblia do celular e pesquisa arrependimento. Vem um monte de texto falando de arrependimento. Não, tem um monte de texto falando de amor. Então, enfim, vai ter nesse aspecto aí. Então, gente, fez isso. Agora, você vai pegar esses 3 exemplos e vai fazer a exegese. Não precisa... pega um texto de cada um desses aí e faz a exegese. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, vai lá e faça. Se vocês não fazerem isso na prática, gente, não vai adiantar nada. Precisa praticar aí e precisa fazer. Agora vamos para o próximo item do nosso esboço. Próximo item. O tema, coisa. É um momento maravilhoso. Vocês estão aqui porque vocês viram um tema, né? Superando o medo de pregar. Como superar o medo de pregar? Enfim, tema. O tema do sermão é a apresentação do seu produto. Logo, deve convencer o ouvinte do que vai ser exposto. É um outdoor. Contém a mensagem que leva as pessoas até Cristo. Você anda na rua e vê o outdoor lá, né? Mostrando a propaganda. Aquele outdoor, a intenção dele é o quê? Levar as pessoas que leem aquele outdoor a comprar o produto na loja, a visitar o site, a fazer o processo, algum processo. Então, o tema é onde quando você vai chamar a atenção. Isso no meio da mensagem. Então, o avião agora já alcançou a altitude. O avião que estava vindo na introdução, pegou voo na transição, agora ele vai planar. Agora é hora de você começar a acelerar o carro, colocar a quinta e mandar ver. Então, tema. Então, entendeu a importância do tema? Gente, um tema tem que ser o tema. Tem que procurar ter no mínimo essas características aqui, ó. Características de um bom tema. Conseguir chamar a atenção e atrair o interesse dos ouvintes. Deve gerar expectativa. Ser estimulante, despertar o interesse, a curiosidade, a atenção do ouvinte, ser claro, simples e preciso, oportuno e, obviamente, ligado ao texto. E sempre, queridos, crie temas inéditos. Procure ser criativo. Eu sei que para quem prega toda semana ter um tema diferente, eu sei o quanto é desafiador. Mas à medida do momento que você vai praticando, na leitura do texto, você já vai, na hora, você lê o texto, já vem uma pergunta, já vem um tema.
Então, o tema de uma mensagem é aquele momento ápice, né? Eu não vou falar que é o momento principal, mas é aquele momento em que o avião alcança a altura e agora ele pode seguir viagem. Agora ele pode se direcionar. O tema, ele tem algumas características que eu quero apresentar para vocês aqui agora. Então vamos lá. O nosso avião está aqui no ar, está voando. Então, quais tipos de temas que nós podemos ter? Tira print, tá? Primeiro, interrogativo. É o que eu amo de paixão. Vocês podem observar minhas pregações sempre, ou a maioria delas, é uma pergunta, né? É uma pergunta. Eu sempre crio um meio, ainda que eu possa fazer de uma maneira lógica, às vezes, mas eu amo temas com perguntas, porque as minhas divisões vão ser as respostas dessa pergunta. Por isso que lá na introdução, eu disse para vocês, se a introdução de vocês for em pergunta, responda a pergunta ainda na introdução. Porque se você levar essa pergunta para as divisões, para ser respondidas nela, e se o tema for da pergunta, aí vai ser problema. Então, precisa ser algo bem lógico, bem claro nesse sentido. Interrogativo. Caracteriza-se por ser simplesmente uma pergunta. Jovem, qual é a tua ocupação? É uma pergunta. Coloque o ouvinte contra a parede. Aquele momento assim, não é uma pergunta só. É uma pergunta que o ouvinte vai ter que cucutar a cabeça para responder. Ele vai tentar ali, antes de você falar a primeira divisão, ele vai estar doidinho para querer saber a resposta. Então, tem que ser a pergunta. A pergunta, não é simples pergunta. Então, deixe essa expectativa. Então, eu peguei um texto, eu peguei uma palavra, eu li ela. Então, vamos lá. Vou falar sobre a exposição amanhã, mas li a palavra, ok? Fiz uma introdução, transição, e agora minha pergunta. Então, tipos de texto. Primeiro, interrogativo. Faz uma pergunta, mas é a pergunta. Segundo, é o lógico. O lógico é um tema explicativo. Então, é uma situação de causa e efeito. Por exemplo, o que o homem semear, ceifará. Embora que esse tema está meio fraquinho, mas está muito mais lógico. Vou dar um exemplo ontem. Lições, que eu vou de ontem, lições de uma vida restaurada. Lógico. Não é uma pergunta. Então, é algo dentro desse sentido. Eu falei que eu amo interrogativo, mas ontem foi lógico. Um acontecimento que gera um outro acontecimento. Logo, o que será ceifado é resultado do que foi semeado. Então lições de uma vida restaurada. Quais são essas lições? Aí, a pergunta. Quais são as lições? Mas essa pergunta não é ainda o tema, porque o tema é as lições que eu vou extrair dele. Vamos lá, então. Imperativo. Característica principal é um verbo, é um modo imperativo. É uma ordem, melhor dizendo. É quando você fala assim, precisa fazer isso. Então, vinde, ide, faça. Tudo que está voltado a... Não pare de seguir a Jesus. É um tema. Enchei-vos do Espírito Santo. Busque a Cristo. Imperativo. Ele tem esse tom de ordem, esse tom de mandar fazer, né? Ou de ordenar a não fazer. Enfático. Realça o aspecto específico. Só Jesus salva. Significado do novo nascimento, né? Então, a igreja que queremos ser, a igreja que precisamos ser, enfim. Então, são mais enfáticos, são situações mais amenas. E os temas gerais, que abordam diversos assuntos. O tema hoje é amor, o tema vai ser fé, né? Então, só que Patrick, agora o Patrick gosta de temas interrogativos. Em alguns momentos, como ontem foi um fato, eu uso o lógico. Por isso que eu coloquei os dois aqui, que é os que eu mais uso e o que eu vejo o Patrick vê que tem mais efeito positivo nas pregações que eu faço, pode ser diferente em relação a você. Então, pastor, qual a diferença de assunto e de tema? O senhor está falando de assunto e tema.
e isso tem que ser bem claro aqui, tá? Assunto é o objetivo que você deseja alcançar. Por inspiração de Deus, eu quero alcançar ao final desta pregação, que os irmãos entendam que não importa o que as pessoas fizeram no passado, Deus pode restaurá-la. Estou falando do sermão que eu preguei ontem. O tema é como você vai dizer isso para as pessoas. É o como. Por isso que eu gosto muito da pergunta. Como você pode ter uma vida restaurada? Como você pode ter um futuro melhor do que o seu passado? Como você pode ter um futuro diferente do seu passado? Como ter uma nova história? Então, você vai trabalhar esse tema de uma maneira que você provoque nessa pessoa a vontade de saber, de entender e compreender um aspecto a mais daquilo que foi proposto até o momento. Beleza? Então, até agora, gente, recapitulando, falamos introdução, transição, tema e, nesse momento atual, diferenciando assunto do tema. Sem falar das primeiras considerações, também primeira parte dessa aula que nós falamos. Então, praticando, tira print novamente. E essa atividade eu mandei para vocês em anexo no e-mail. Trabalhe sua criatividade na produção de temas. Faça como o apóstolo Paulo. Seja um bom observador. Veja sempre o que está ao seu redor. Aprenda a definir com clareza o que Deus quer falar através de você. Como assim você vai fazer essa atividade? Você vai, nos textos que você escolheu, procurar temas para esses textos, tá? Você escolheu no exercício anterior, né, no praticando anterior, você escolheu textos sobre 3 questões, sobre crises da família, características positivas da família, enfim. Você fez a exegese, ok? A exegese lá, que foi todo parâmetro no exercício anterior. E agora, com base na exegese que você fez desse texto, e com base, você vai criar o seu tema. Você vai criar tema. Sugestão. Para você acertar de primeira, manda um interrogativo. Manda um tema interrogativo. Porque quando você faz um tema interrogativo, você encontra as respostas muitas vezes no próprio texto. Entendeu? Ok? Então vamos lá agora. Divisões. Bom, avião no chão, introdução. Avião subindo, transição. Avião planando, tema e divisões. Agora, as divisões, ele vai dar segmento, né, à nossa viagem. É a quinta, né, quando você coloca a quinta no carro. Divisões, o que seria isso? É como você vai argumentar o aspecto que foi abordado no tema. É como você vai explicar para as pessoas o que você propôs para elas do tema. Por exemplo, no meu tema de ontem, eu disse, né, lições de uma vida restaurada. Então, o objetivo meu é quais lições eu poderia extrair juntamente com a igreja da história de Manassés, que após anos de pecado, ele teve a oportunidade de ser restaurado por Deus. E aí ele pôde ter um final de mandado, um final de reinado diferente. A primeira lição que eu extraí, juntamente com a igreja, né, que eu expus para a igreja, primeiro, ninguém fica impune diante do Senhor. Primeira divisão. A primeira lição, ninguém fica impune diante do Senhor. Aí eu vou trabalhar todo o aspecto da argumentação. Por que as pessoas não ficam impunes diante do Senhor? O que Deus faz com aquelas pessoas que cometem tantas falhas? Quais as consequências? Ontem, para poder argumentar esse tópico, eu falei sobre alguns questionamentos. Irmãos, eu estou falando para vocês na prática, tá? Inclusive, deixa eu mostrar isso na prática. Ó, eu não sei se está dando para vocês verem, mas já de cara, vocês estão percebendo que o meu sermão está esquematizado da seguinte forma, né? Quem está em TV
Quem está na TV, com certeza vai ver bem melhor. Então, eu coloquei o título do meu sermão aqui em cima, ó, Lições de uma Vida Restaurada. O texto que eu li foi 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 ao 20. O modelo do sermão que eu utilizei ontem foi expositivo e bibliográfico. Por quê? Não é bibliográfico não, tá, gente? É biográfico. Erro aí. É biográfico, porque fala de biografia, fala de Manassés. Então, o que aconteceu? Falando da introdução. Na minha introdução, percebe, eu comecei dizendo, obviamente eu escrevi, e na hora lá, eu falei isso com as minhas palavras. Que essa é a questão. O sermão, você escreve ele, você redige ele, e você tenta, pelo menos é o que eu faço, eu vou falar a minha tática, a minha técnica. Eu escrevo o sermão todinho, leio ele, e prego ele aqui em casa inúmeras vezes. E aí eu consigo reproduzir com muita coisa do que eu escrevo. Eu analisando minhas pregações depois gravadas, quando eu paro para analisar, eu percebo que eu consigo falar cerca de 60%, 70% tudo que eu escrevo. Isso é muito difícil eu não falar o que eu escrevo. Mas tudo bem, cada pessoa tem o seu processo. Então, olha a minha introdução. É maravilhoso poder ver o quanto tem pessoas que amam restaurar objetos antigos. Em alguns momentos, me percebo com um olhar fixado em documentários ou vídeos na internet mostrando como é feita a restauração de algum objeto antigo ou de objeto quebrado. Aqui, na hora lá, presencialmente, eu fiz uma pergunta, né? Perguntei aos irmãos se eles conhecem. Eu falei sobre oficinas mecânicas. Eu perguntei, você conhece alguma oficina mecânica que reforma carro? Enfim, eu falei algo do tipo, que a gente pode contextualizar no momento. Aí ainda na introdução, já fiz uma aplicação. Em nossas vidas, às vezes temos também muitas coisas que com o passar do tempo precisamos parar um pouco para restaurar, antes que ela se quebre por completo, seja o casamento, nas relações paternais, no trabalho ou em qualquer outra área. Se não pararmos um pouco para manutenção, isso vai ruir. Então, se não parar, uma hora a casa cai. Aí a minha transição foi a seguinte: o texto que lemos, percebe que, irmão, essa frase, o texto que lemos, os versículos que lemos, no texto, no presente texto, essas frases é que denotam a mudança da introdução para a transição. Essas palavras têm que ter, ok? Para mudar a chave. Percebe que você está falando e tem que mudar a chave. Então, eu estou vindo de uma forma, peguei do natural e agora vou começar meu voo. Eu vou subir no texto que lemos, no texto presente, na palavra que nós lemos, enfim, tudo isso. Narra acerca da vida de Manassés. Ele que foi, o primeiro dado da minha exegese, 14º rei de Judá. Segundo dado, filho do nobre rei Ezequias. Terceiro dado, nasceu durante os 15 anos acrescentados por Deus a seu pai. Próximo dado da minha exegese. Manassés aparentemente, isso aqui é um comentário. Manassés aparentemente tinha tudo para ser um rei que agradaria a Deus e a seu povo. Filho de um pai temente a Deus, que no caso era Ezequias, era monarca, conhecia a lei do Senhor e posso discorrer outros fatores. Porém, o texto nos mostra, novamente, eu fiz um comentário, mas eu voltei para o texto. Nunca saiam do texto, gente. O texto é a principal ferramenta da pregação. Sair dele, se perde. Porém, o que o texto nos mostra foi que, infelizmente, em vez de fazer o que o Senhor se agradara, ele se tornou o mais perverso governante de Judá. Já teve outro dado da exegese. Como eu vou saber que ele foi o mais perverso? Estudando, porque Judá teve 20 reis depois de Salomão. Se ele
foi o mais perverso, é um dado que eu teria que ter pesquisado e aprendido. A sua lista de abominações e pecados é imensa. Dentre essas abominações aí, já está escrito no texto. Eu só transcrevi, para não precisar ler todos os versículos de novo. Eu transcrevi com as minhas palavras. Fez renascer os cultos idólatras, profanou o templo e as coisas sagradas, sacrificou os próprios filhos a Moloque, era um agoreiro, um adivinhador, praticou espiritismo. O texto vai colocar na versão NVI que ele praticou espiritismo, colocou imagem e escultura de Azera no templo, e o pior disso, o seu reinado foi o mais longo de todos os reis de Judá, teve 55 anos. Toda essa lista está escrito dos versos 2 a 11. Eu fiz aí para eu me lembrar na hora. Então, 55 anos é um dado a mais de exegese, porque de 20 reis, né, eu tenho que saber quantos anos cada um reinou para eu chegar a afirmar para as pessoas que 55 anos foi o maior tempo que um rei reinou em Judá. Deu para entender a importância da exegese na transição? Ela me deu elementos, dados cruciais, informações importantes para poder sair do comum. Olha bem, sair de uma informação que todo mundo sabe e comecei a introduzir informações desconhecidas mescladas com informações conhecidas. Informações conhecidas, as que estavam no texto, que eu apenas transcrevi com as minhas palavras. Informações desconhecidas, fruto de pesquisa e de uma exegese. Olha uma outra informação importante que não está escrito no texto. Segundo a tradição judaica, mandou matar o profeta Isaías. Sabe como? Cerrado ao meio. Isso mesmo. Porém, antes de fazer isso, ele havia mandado enterrar o profeta vivo dentro de um tronco oco. Então, olha bem, percebe que até na minha escrita, eu escrevo como se eu estivesse conversando e respeitando os sinais. Então, olha, segundo a tradição judaica, ele mandou matar o profeta Isaías. Sabe como, irmãos? Cerrado ao meio. É isso mesmo. Porém, antes de mandar cerrar, o profeta Isaías, ele mandou prender, enterrar Isaías vivo em um tronco oco. Aí aqui não está escrito, mas presencialmente eu argumentei ainda. E o profeta Isaías foi o profeta que orou pelo pai dele quando o pai dele estava morrendo. O profeta Isaías foi lá e diz: olha, Ezequias, coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí Ezequias olha e fala: Deus, acrescenta aí, tá, me ajuda, não morre, aliás, acrescenta não mata não, porque olha o que eu já fiz e tal. Aí Isaías volta lá e dá a notícia para o pai dele que Deus não ia matar ele. Deus acrescenta 15 anos. Nesses 15 anos, 3 anos depois, Manassés nasce. Se Isaías não tivesse ido lá, Manassés não existiria. E o camarada mesmo assim mandou matar o profeta. Pensa de cabra ruim. Então, o que eu quis mostrar até agora? Eu quis mostrar que Manassés, até agora, e como o texto mostra, é um camarada ruim. Um camarada assassino, matou os próprios filhos. Matou o profeta Isaías. É um camarada que... Então, eu pintei o quadro direitinho como está escrito. Um cara ruim de corte. Tão ruim que no livro de Reis não mostra a parte que ele se arrepende. Só mostra a parte da ruindade dele. E fala que ele morre. Só Esdras, que escreve crônicas, que vai falar do lado bom dele. Então, olha bem. Aí, dito isso, olha, minha transição começou aqui. Minha transição começou aqui. Tô mostrando com o dedo. Aqui. Eu tô mostrando com o dedo aqui na televisão, gente. E tá indo aqui. Aí, o que eu coloquei aqui, em azul. Outro detalhe. O que facilita eu decorar é escrever meu sermão diferenciando o texto corrido, que é esse preto aqui, que é os assuntos gerais que eu estou falando. O vermelho é o Patrick que faz isso, tá? O vermelho são os versículos bíblicos. O azul são comentários que eu não posso deixar de falar. São comentários chaves. Esse aqui foi que eu escrevi para treinar meu argumento. Os azuis
eu preciso falar isso aqui, eu não posso deixar. Então, em outras palavras, Manassés foi preso, oprimido, humilhado, de monarca de um país a um tratamento de animal em terras estranhas. Quem assiste a pregação vai ver que eu falei isso. Porque nesse texto aqui ele vai orar a Deus, se arrependeu e tal. Então, até aqui é a minha transição. Eu não vou falar mais aqui. Aí eu falo que Deus restaurou Manassés e que Deus restaurou Manassés espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, ministerialmente. E aqui está as partes do texto da onde eu tirei isso aqui. Entendeu? Aí eu comento. Aí agora, para ir para o meu tema, aqui ó, para ir para o meu tema, a transição final, a parte final da minha transição. E assim, os últimos dias de Manassés foram totalmente diferentes do que os primeiros. Talvez seu coração possa se perguntar, agora eu estou falando com a igreja, né? Talvez seu coração, em seu coração, talvez em seu coração, igreja, estou falando para a igreja agora, você possa se perguntar, o que eu também preciso fazer para que os meus dias a partir de hoje, faltou água, a partir de hoje, possam ser diferentes do que tem sido. Olha aí, ó, a pergunta mestra que já deixa, eu comentei sobre Manassés, eu tenho certeza que até vocês ficou curioso aí na minha transição. Comenta aí se vocês ficaram curiosos. Agora, eu faço a pergunta, talvez você está me ouvindo, vendo a história que era Manassés e como ele ficou, como ele começou a vida dele, como ele terminou, talvez você está me perguntando aí que me ouve, irmãos, como posso fazer para que meu futuro seja diferente a partir de hoje? E tal, aí eu continuei aqui, o que eu posso fazer para ter uma vida espiritual com Deus melhor do que tenho tido até hoje? Será que depois de tudo que eu já fiz de mal, Deus pode me perdoar? São perguntas que eu vou lançando para as pessoas, para ela ir alimentando ali o que é necessário ser feito. Para respondermos essas questões, é necessário prestar atenção nas seguintes lições. Olha bem, linkei. Minha transição, essa frase aqui, é o link que eu necessito, a deixa necessária para eu enunciar meu tema. Lições para... Olha, está até errado eu escrevi, mas é lições de uma vida restaurada, tá, gente? O tema, esse um aqui não tem não. É porque eu acho que lições de uma vida restaurada. Então, meu tema é esse, lições de uma vida restaurada. Então, para responder essas questões, é necessário prestar atenção nas seguintes lições. Lições de uma vida restaurada. Quais as lições que vamos aprender com Manassés? Eu poderia escrever isso aqui agora que eu vou falar. Quais as lições, então, que vamos aprender a partir da vida de Manassés? Observando isso que aconteceu com Manassés. Aí, eu vou falar na minha primeira divisão. Primeiro, eu aprendo que ninguém fica impune diante do Senhor. Primeira lição que você precisa aprender: ninguém ficará impune diante do Senhor. Da onde eu tirei essa divisão? Essa divisão do verso 10 e do verso 11 na parte A do versículo. Lembra que eu falei? Os textos têm que ser, gente, os textos específicos. Nada de encher. Eu poderia ter colocado aqui 10 ao 12, ou ao 11 completo, mas eu só escrevi até aonde é o importante para descrever isso aqui. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Verso 10. Por isso, o Senhor enviou contra eles comandantes do exército do rei da Síria. Pastor, como o senhor está falando aí que ninguém fique impune diante do Senhor, sendo que nos versículos não está falando de nada de impunidade? Não tem a palavra impunidade. Não tem, o que levou o senhor a crer, a afirmar que ninguém fica impune diante do Senhor? Simples. O contexto que eu desenvolvi toda a minha transição. Minha transição serviu exatamente para mostrar que Manassés estava de um jeito, num período do seu reinado, idólatra, maldoso, o pior rei de Judá. Só que ele termina o fim dele da vida de uma maneira diferente, transformado, mudado e convertido. Mas o que foi necessário para ele converter? Esse bate que Deus deu nele aí,
levantou o rei. Aí eu vou argumentar. Eu vou agora provar para os meus ouvintes que ninguém fique impune. Como? Argumentando. E esse argumento eu vou falar para vocês amanhã. As divisões, eu expliquei para vocês, de acordo com o meu sermão que eu fiz ontem, até chegar na primeira divisão. Então vamos continuar aqui. Devem ter significado para os ouvintes. Não devem se desviar da mensagem principal, que é a coluna do sermão. Lembra que da primeira eu falei? A primeira divisão minha aí é o quê? Ninguém fica impune diante do Senhor. E é claro, porque Manassés não ficou impune. Ele ficou anos e anos e anos pecando até a casa caiu para ele. O objetivo será finalizado e apresentado na conclusão. Então, eu trabalho a primeira divisão, a segunda, a terceira. No mínimo aí, gente, o considerável para uma pregação tem que ter no mínimo 2 divisões. É o mínimo, aí já é escasso até demais. Eu falo que uma pregação no mínimo tem que ter 3. No máximo, estourando 5, dependendo do culto. Vamos lá, leia todo o texto e dele retire a ideia principal. Então, eu tirei a ideia principal do verso 10 e 11 de todo o texto. Então, vamos lá, divisões. É o momento em que todo o conteúdo da mensagem será transmitido aos ouvintes, através de ideias e pensamentos. Então, você já pode perceber que é aqui que nós vamos trabalhar as argumentações. Agora umas dicas aí para boas divisões. Observe sempre os principais verbos e seus complementos, bem como a ação que eles exprimem. Por exemplo, eu falei lições de uma vida restaurada. O que nós podemos aprender com essas lições? Aprendem, ou aprendemos, nós aprendemos, ou tiro nós, pode colocar só, aprendemos que ninguém fica impune diante do Senhor. Ou ninguém ficará, o verbo é ficar. Então, a gente sempre coloca um verbo para exprimir a ação, para poder colocar ali, para dar sequência ao que foi perguntado no tema, né? O que foi argumentado no tema. Então, na preparação do corpo do sermão, deve-se ressaltar os sentidos expressos nas representações simbólicas, metáforas e figuras. Então, no caso aqui que eu estou usando o sermão de ontem como exemplo, eu estou usando impunidade. Como eu disse, no texto não tem uma palavra clara chamada impunidade. Mas, se Deus deixasse Manassés morrer de uma morte natural, sem ter feito nada do que fez, daria um aspecto de impunidade. Tipo, um rei maldoso como foi, cruel, fez o que fez no templo, matou os filhos e morreu de uma morte comum, não teve nada com ele. Aí, vocês vão ver no meu sermão que eu argumento o que Jeremias fala disso, Jó fala sobre isso, para poder chegar à conclusão de que Deus não foi impune, porque Deus mandou os assírios para punir Manassés. As divisões que retirar do texto devem ser expressadas de forma ordenada no sermão. Então, a minha primeira sermão lá, eu estou começando de um momento de Deus não fica impune. Depois vocês vão ver as próximas divisões. Cada divisão ou subdivisão. O que é uma subdivisão? É quando eu tenho a minha Deus, ninguém fica impune diante do Senhor, porque Deus é justo, juiz, é uma subdivisão. Por que ninguém fica impune diante do Senhor? Porque Deus pode até demorar a tratar com o pecador, mas Deus trata. Então eu estou explicando, isso é uma subdivisão. As ilustrações necessitam apontar na direção do alvo e em ordem de interesse. Então, tudo na divisão precisa apontar para o alvo. O alvo é que no final desse sermão as pessoas entendam que elas podem sim desfrutar de uma vida restaurada. Cada ponto deve discutir um aspecto diferente para que não haja repetição. Eu trabalhei uma situação no primeiro tópico, uma outra situação no segundo tópico e uma outra situação no terceiro tópico. Ontem foi uma pregação de 3 tópicos. As divisões servem para indicar a linha de pensamento a serem seguidas ao apresentar o sermão. Então, é um mapa. Na realidade é o seguinte, é um mapa que você cria para chegar aonde você quer. Então você cria e coloca lá, eu vou começar assim, depois assim, as divisões, né? Assim que eu estou falando, gente, a introdução, transição. Na hora que eu lançar o tema,
eu vou trabalhar essa divisão porque eu quero, a partir disso, alcançar isso. Depois dessa divisão, eu vou alcançar isso. E aí você chega no final lá com a sua, após o seu apelo, após a sua conclusão, com o seu objetivo concluído. Desenvolva a capacidade de formular opiniões, raciocínios, argumentos diferentes ou mesmo os opostos. Isso é necessário para uma boa discussão. Gente, o que difere uma pregação? Porque a maioria do tempo você vai ter a maioria da viagem de um avião, gente, é planando. Então, a maioria do tempo que você gasta numa pregação é argumentando. Então, os seus argumentos, o seu raciocínio tem que ser coerente, lógico, organizado. Entendeu? Tem que ser. Então, desenvolva a arte de argumentar o porquê das coisas. Então, nas divisões tem que ter isso aqui. Então, aí um exemplo aí de um sermão, de um esboço, de um esqueleto de um sermão, onde o tema é o amor de Deus. Primeiro tópico: o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é universal, o amor de Deus é eterno. Baseado em João, capítulo 3, verso 16. Então, se eu fosse para explicar esse sermão, melhor é: como identificamos o amor de Deus? Como identificar o amor de Deus? Olha um tema interrogativo. Eu falo muito melhor. Aqui está sendo um tema lógico. Mas se eu transformar esse lógico em um interrogativo, fica muito mais interessante para trabalhar ele. Como identificar o amor de Deus? Então eu coloquei como identificar. Como acrescentei isso aí para gerar uma pergunta. Então, nós identificamos o amor de Deus como imensurável, né? Como amor sacrificial, como amor universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira imensurável que deu seu Filho unigênito, sacrificial. O mundo, né? Deus amou o mundo universal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos aí esse exemplo. Outro exemplo: o que leva um homem a perder a alegria? Com base em Salmo, capítulo 1, verso 1 ao 4. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí segue. É só para refrescar aí qual é o texto. Primeiro, andar de acordo com a influência e apelos da sociedade, conselhos dos ímpios. Então, o que vai levar um homem a perder a alegria? É o tema. Andar de acordo com a influência e apelos da sociedade. E aí, essa frase, ela está linkada no texto, no versículo bíblico, que fala, na parte do versículo que fala conselhos dos ímpios. Entrar nas trevas e nelas se deter, né? Permanecer nas trevas, caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. É quando a pessoa permanece junto na prática do pecado. Deixar de meditar na lei do Senhor e na sua lei de medida de dia e de noite. Então, esses são dois exemplos aí que eu estou dando de como extrair uma divisão do texto, para assim você ter algo subsidial. Agora você. Gente, essa eu quero agora, rapidinho aí, nos comentários, Atos capítulo 42, Atos 2, verso 42 ao 47. Vocês vão ver aí, eu já estou encerrando aqui, tá? Eu só vou falar esse aspecto aqui, amanhã a gente continua. Desenvolva 5 divisões para o seguinte sermão, onde o tema é as características da verdadeira igreja de Cristo, em Atos 2, 42 e 47. Observação: o ideal é que o sermão não tenha mais de 5 divisões. As divisões podem ser subdivididas. Então, Atos capítulo 42, capítulo 2, verso 42. Olha as divisões que eu encontrei. Eu não vou esperar vocês fazerem não por causa do nosso horário. As divisões minhas aqui. Cadê? Está aqui.
Pastor, ele tem 7 divisões. Eu só deixei 7 aqui para vocês perceberem que tem condição de ter várias divisões no mesmo. Aí, ó, 5 versículos. São 5 versículos. Tem como tirar. Mas você pode resumir esse sermão aí, por exemplo, em 5 divisões, em 3. A característica de uma verdadeira igreja de Cristo. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, persevera na oração, persevera no temor, persevera na generosidade, persevera nas reuniões e persevera na adoração. Você pode ir lá nesses versículos, que vocês vão ver lá. Estavam todos, eles se reuniam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e da comunhão e da oração, em cada alma tinha temor, e o que eles tinham, eles vendiam as suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos a generosidade, estavam todos os dias unânimes nas reuniões, no templo e de casa em casa. Então, perseveravam nas reuniões e todos louvavam ao Senhor, e isso está lá no verso 47, então é a adoração. Percebe aí, ali está falando sobre a igreja de Atos, e aí, então nós conseguimos identificar as características dessa igreja, então tirar dela as nossas divisões.